Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Na aula de hoje, sem mais delongas, a gente vai correr. Vai ser uma aula um pouco grande, ok? Porque a gente vai fazer muita coisa. A gente vai correr trabalhar aqui com o login. Então, no login, o que a gente vai fazer, David? A gente vai fazer o login de fato funcionar, tá? Então, como que o login tem que acontecer? Então, aqui no Postman, o login tem que ser isso aqui. Eu tenho que passar um usuário, e-mail e senha. Ele tem que validar e devolver para a gente o token, ou se não, devolver um 401 falando que eu não estou autorizado. Simples, né, pessoal? Mas para isso a gente vai conhecer alguns novos padrões e tudo mais. Primeira coisa, esse cara aqui eu vou matar. Eu não vou trabalhar com isso aqui dessa forma por enquanto. Deixa eu pensar. Como que a gente pega os dados que vêm da requisição? Como eu recupero o JSON? A gente já viu isso, tá? Então, var body await read as string. Dessa forma eu estou lendo o corpo, o body da minha requisição, ok? Só que lembrando que ela é uma string. Só que se vocês olharem, e-mail e password não faz sentido eu mapear um usuário model com isso, sendo que essas informações são somente para o usuário. Então aí a gente vai ver o primeiro padrão, que é o padrão TO, Transfer Object, ok? Então a gente vai criar um TOzinho, que vai ser um objeto que ele vai ter o usuário e senha, beleza? E ele vai representar esse JSON. Eu vou criar aqui uma nova camada, pode ser até dentro de APIs, por quê? Porque esse TO ou não. Vou criar ele fora, porque talvez a gente vai utilizar ele em mais um cantinho, mas se não, a gente move depois dentro de APIs, ok? TO, e que esse nosso TO vai ser, ele vai ser, ó, usuário TO. Usuário, underline TO.dart, class, usuário TO, ok? O que essa classe vai ter? De forma bem simples, final string ela é imutável, a gente não vai manipular as informações do JSON que está vindo do usuário, aqui isso é muito importante. A gente tem que manter a integridade dos dados que o usuário enviou. Name, final string, password. Vamos criar aqui o construtor com esses dois campos. Vou criar aqui também um usuário from request, ok? Então a gente vai ter um construtor, ele é uma factory, onde ele vai devolver para a gente um usuário TO, ele vai receber um map, não, ele vai receber uma string, que vai ser o nosso body, ok? Aqui dentro a gente vai ter o nosso map, que vai receber o JSON decode do nosso body. E para o nosso map, o primeiro campo é name. Então, ó, é esse primeiro aqui. Opa, é e-mail, né? O que eu estou colocando? Name, e-mail. O usuário faz login pelo e-mail e senha. Olha que falha minha. E o segundo é password. Então, map password. Se tudo correr bem, é esse cara o nosso TOzinho. Ele sabe então fazer todas as manipulações. Ele tem o campo de usuário e senha. Então a gente pegou aqui var usuário TO, vai receber aqui o usuário TO from request, passando o body para dentro dele. Ou seja, agora esse campo aqui a gente já consegue manipular o usuário e senha dele. E o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma classe que vai até o banco de dados, consulta o e-mail, devolve as informações para primeiro verificar se o usuário existe. A gente não tem uma classe de serviço para trabalhar com o login. Eu vou criar uma classe de serviço somente para o login e vocês vão entender por que não é a classe de serviço de usuário, ok? Então, vou criar aqui para gente login service.dart. Nossa login service.dart, o que ela vai ter? Nossa login service
Vai ser uma classe bem simples. Porém, note que eu vou fazer agora um método exclusivo para autenticação. Ela não vai precisar ter os métodos da generic. Por quê? Porque a login ela não vai buscar todos os logins. Não vai buscar um login pelo ID. Não vai buscar não vai salvar, não vai deletar. Tá? Então eu não vou implementar a nossa generic service nesse momento. Mas eu tenho aqui um feature que vai devolver um inteiro pra gente, ok? Já vocês vão entender que inteiro que é esse. Que mais? Vamos lá. Nosso método vai ser o authenticate, então vai ser um método de autenticação. Ele vai receber o authenticate, o usuário DTO. Eu vou mudar, não gostei de usuário DTO. Eu não estou falando de usuário, eu estou falando de de autenticação. Tá? Então é a minha autenticação DTO. Vou mudar aqui todos, mudei, ok. Quebrou aqui. Alt TO. Criei TO, né? Isso. Alt TO. Ok. Vai receber o Alt TO. Vai ser o TOzinho. E o que que esse cara vai fazer, tá? Então, o que que ele tem que fazer? Ele tem que buscar no banco pelo TO.email, pelo e-mail que o usuário informou pra gente aqui. Então, ele vai vir aqui, ele vai escrever a seguinte consulta, tá? Vamos imitar aqui esse usuário buscando. Select asterisco from usuários where e-mail é igual a o e-mail que o usuário passou aqui, ó. Vou pegar aqui o e-mail, chulé@email. Foi o último que a gente mandou, né? chulé@email.com. Então, é esse o comando SQL que a gente vai executar. Só que note, vamos notar que então a gente vai fazer isso e no final aqui a gente vou retornar um -1 só para ele parar de graça por enquanto, é uma feature, então é async. Beleza? Note que eu já tenho uma classe de serviço que manipula as informações do usuário. E as classes de serviços elas podem ser conversadas, ok? Não faz sentido eu implementar isso em outro lugar. Só que se eu implementar uma busca por e-mail aqui na minha classe abstrata, todo mundo vai ter. Pô, uma notícia não tem e-mail. Como que eu vou buscar um e-mail de uma notícia? Então, esse é o caso onde, de fato, eu vou implementar dentro da camada aqui aqui no nosso DAO, dentro da camada de usuário. Então, a gente vai ter aqui, vai ser uma feature de usuário DAO. Ele pode ou não encontrar o usuário model, né? Ele pode ou não encontrar essa informação. Vai ser o find by email. Ele vai receber um e-mail, ok? Vou copiar tudo esse cara aqui, que ele é bem parecido com isso. Vou copiar o nosso select. A gente já viu que o select está funcionando. Vou colar ele aqui. Eu tiro a informação que vai ser dinâmica. Aqui ele vai receber somente o e-mail. Posso tirar até essa vírgula daqui. Select asterisco from usuários. Então ele vai trazer todo o usuário onde o e-mail foi igual ao e-mail que ele está encontrando. E aqui eu vou retornar. Eu já posso retornar isso aqui direto, né? Não preciso disso. Então esse é o nosso métodozinho que executa a query e devolve um usuário model para a gente. Pô, tô comendo bola, né, gente? Falha minha, falha minha. Vai ser bem parecido com esse aqui, na verdade, né? Result foi igual a 0, ou seja, se ele não encontrar, devolve nulo, por isso que a gente deixou ele anulável.
Se ele encontrar, eu vou pegar o primeiro cara, ok? O primeiro, pegar os campos dele e fazer um map. Só que o nosso map agora tem um detalhe bem importante, tá? Vamos dar uma olhada nesse detalhe importante. Eu não posso utilizar esse cara. Eu vou criar então uma nova factory própria para construir com as informações que a gente precisa. Então vamos lá. Factory, usuário, model. Qual que vai ser o nome dessa factory? Vai ser from e-mail, ok? Map. Então eu vou retornar um usuário model. Quais campos do usuário model eu vou preencher? Eu vou preencher o ID. Pode ser que a gente vai utilizar ele, não tenho certeza. ID, a gente sabe que vai voltar, então eu vou fazer aqui um toInt. Próximo campo que a gente vai trabalhar. O campo de password. Opa, não preciso dessa vírgula. Então vou preencher aqui a password. Vai ser o map password. Então eu só preciso do ID e da senha, tá? Poderia até especificar aqui para só devolver o ID e senha, mas como eu estou fazendo só o map disso, não tem problema. E acho que isso aqui tá bom. Então, usuário from e-mail. Então, a partir do e-mail, ele mapeia e devolve para a gente. Vamos injetar aqui dentro agora a final usuário service. Então, nossa classe de serviço do usuário service. Faltou eu criar, né, um método ali dentro. Vamos acessar aqui o usuário service. Vou criar aqui, então, a feature bem parecida com essa find one. Então, vou copiar. Find by e-mail. Aqui ele recebe uma string, que é o e-mail. Usuário down ponto find by e-mail, passando o e-mail. Simples. Foi-se. A gente volta aqui agora. Então agora a gente já tem aqui, ó. Eu tenho um método próprio para fazer usuário service find by e-mail. Passo to.email. Vamos aguardar então aqui o resultado. Var user await. E ó, o usuário pode ser um usuário, pode ser, né, que o usuário model veio preenchido, mas pode ser que veio nulo. Se veio nulo, então o que, que a gente vai fazer? Primeira coisa, se o user for igual a nulo, eu vou retornar um -1. Tá? Então, -1 é como se fosse aqui um status inválido para a gente. Não encontrou o nosso usuário. Se der certo, o que, que eu vou fazer? Então, eu vou chamar aqui o password, aquela nossa libzinha, .verify. Ela vai verificar a senha que o usuário inseriu. Tá aqui, ó, ta.password. É essa aqui, ó. Então, a senha que o usuário inseriu com a hash. A hash veio lá do banco e está no nosso campo password do usuário. Ó. User.password. Ok? A gente vai confiar nessa informação. E o que, que a gente vai fazer se isso deu certo? Se deu tudo bonitinho, se ele devolveu esse cara, eu vou pegar aqui o user.id e eu vou devolver a ID do usuário para trás. Pode ser que a gente vai manipular essa ID ali na frente, tá? Se não, eu devolvo um -1. Então, se as senhas se as senhas coincidirem, eu devolvo a ID do usuário. Se não coincidirem, eu devolvo -1. Ok? Vou englobar isso aqui em um try catch, né? Vai que alguma coisa que falha, principalmente quando a gente está trabalhando com banco de dados, sempre pode falhar. Então, se acontecer uma falha, eu vou fazer aqui um pequeno log pra gente, ok? Então, o nosso log vai ter uma mensagenzinha padrão, mensagem padrão FIFA, error, inauthenticate,
method by e-mail. Vamos concatenar aqui o e-mail, to.email. Então ele deu o erro aqui para este e-mail. Vamos cuspir aqui então agora. Opa, cuspir, olha, linguajar. Vamos injetar aqui dentro o usuário, o login service que a gente criou. Login service. Vamos adicionar ele aqui no construtor. Então, adicionamos ele no construtor. E como que a gente trata aqui? Então, só um momento que a gente já volta e já vai tratar.